Muito boa tarde, estamos em direto para mais uma revista de imprensa. Pedir desculpa, obviamente, pela semana passada não ter sido possível. No entanto, estamos de regresso com o Pedro Correia, em direto dos Emirados Árabes Unidos, para fazermos esta reflexão da semana, esta análise, como é a panagem, sempre ao sábado ao meio-dia. Pedro, bem-vindo novamente, obrigado por estares aqui connosco. Olha, obrigado, Rambo, mais uma vez cá estamos. Uma boa tarde para ti e uma boa tarde também para todos os que nos seguem, e alguns são muito habituais, que eu recebi mensagens a perguntar porque é que não tinha acontecido, mas cá estamos outra vez e vamos lá a isso. Vamos a isso, Pedro. Aliás, no dia em que joga a nossa seleção, e que para mim tem que ser, obviamente, sempre o principal destaque, e joga frente à França, é um embate entre campeão do mundo e campeão da Europa, em nossa casa. O Jornal A Bola coloca checkmate, reis da Europa e do mundo, em jogo que pode decidir a passagem à Final Four, às 19h45, um jogo obviamente que pode decidir esta questão da Liga das Nações. Uma vitória para qualquer das seleções resolve já a questão, convém dizer isto, por isso também a importância ainda maior de um jogo que por si só, mesmo que fosse um amigável, despertaria enorme atenção. Ganhar com organização, concentração, paixão e confiança, diz Fernando Santos. No jornal O Jogo é também o principal destaque. Ganhar abre a porta do Mundial. A vitória é um 2-1, final a 4 da Liga das Nações e play-off de acesso ao Campeonato do Mundo. Portanto, para percebermos também a dimensão de importância deste jogo. Fernando Santos, na qualidade, são equipas semelhantes. Didier Deschamps diz: não viemos para nos rebaixarmos a Portugal. Uma declaração curiosa. No recorde é curioso também, mas ou não, mas é a minha opinião, não é a seleção nacional o principal destaque. É uma entrevista de Nuno Santos do Sporting, já lá vamos, sobre Portugal. Para decidir já, um cantinho aqui do lado direito, vitória sobre o campeão do mundo dá apuramento imediato. Ronaldo está a 3 golos dos 750. Fernando Santos diz: é uma final. E Didier Deschamps, tal frase: não vamos rebaixar-nos a Portugal. Pedro, um jogo importantíssimo, um grande jogo em qualquer contexto, com estes ingredientes todos da Final Four da Liga das Nações, que muita gente teima em desvalorizar, mas quando nós a ganhamos toda a gente gostou muito e toda a gente a queria ganhar, a verdade é essa. E depois também o playoff de acesso ao Mundial, e depois o campeão do mundo e da Europa, com duelos que já nos doeram muito. Felizmente já temos um agora para recordar a nosso favor. É um jogo importante, e o facto de Didier Deschamps dizer não nos viemos rebaixar também demonstra a importância que dá a Portugal. Apesar de ele querer quase dizer o contrário, parece-me a mim que está a dar a verdadeira importância e a real importância à seleção portuguesa, que nesta altura, quanto a mim, a opinião meramente pessoal também, tem todos os argumentos para se bater com a França ou com qualquer seleção do mundo. Sim, é verdade. É de facto um jogo muito importante. É um all-in, não é? Se estivéssemos a falar de póquer, portanto, está de facto muita coisa em jogo. O último jogo que fizemos contra a França foi um jogo que eu gostei particularmente muito, apesar de ter sido 0-0, foi um jogo que eu gostei bastante. E de facto é um jogo em que está muita coisa. Hoje pode ficar decidida, e de preferência poderá ficar decidida a nosso favor. Nós temos uma seleção neste momento com figuras e com uma postura como eu não me recordo de termos tido nem na geração de ouro. Acho que de facto o caminho que tem vindo a ser trilhado sob o comando do Fernando Santos, não só a nível, obviamente, de talento, isso é outra questão, esse é um trabalho que já vem de trás, mas principalmente a nível de postura, nós agora começamos a ter cada vez mais postura de equipa grande. Também aproveitar para mandar um abraço a todos os que nos seguem e dizer-te que 19h45 em Portugal, porque aqui para quem está no Dubai, como eu e o Pedro Eusébio, vai ser quase à meia-noite que vai começar, e é jogo para ver, obviamente, não é? Temos que ficar Ontem estive a ver o Brasil-Venezuela até bem tarde, até por ser o Brasil, mas também por José Peseiro estar na Venezuela. E a Venezuela até se bateu muito bem com o Brasil, perdeu apenas 1-0, e acabou aqui, já era passava às 3 da manhã. E eu, por acaso, pensei em vocês, pensei: parabéns, se eles estiverem a ver este jogo lá, é até de manhã, não é? Portanto, realmente há esta questão aqui do horário. Mas bem, quando joga Portugal, nem que fosse às 2 da manhã, não é? Hoje é quase até às 2 da manhã. Hoje até é quase até às 2 da manhã. Vai ser um jogo muito interessante de seguir. Os franceses normalmente têm uma postura um bocadinho arrogante, que eu gosto particularmente quando o adversário é assim. Não gosto quando nós entramos nisso. Acho que é importante nós mantermos os pés bem assentos no chão, confiantes, obviamente, do valor que temos, porque é óbvio que o temos, mas manter os pés no
chão, é bom que eles venham com essa postura. E vamos ver agora quem é que vai jogar na frente, que para mim essa é a pergunta de $1 milhão. Se fosse o Pedro Correia a decidir, qual era o trio? Fernando Santos já ajudou a dizer, esses 4 juntos não podem jogar contra a França, pelo menos, não é? Portanto, só vão jogar 3. Mas quem é que tu apostarias? Tendo em conta que em condições normais era fácil decidir, mas Jota está num momento incrível, não é? Olha, vai depender, eu acho que depende muito da forma como vamos tentar abordar o jogo. Se vamos tentar abordar o jogo de início, logo a tentar dominar Para e a ganhar. jogar em posse, para ganhar logo direto, aí eu entraria com o João Félix. Se vamos tentar entrar numa postura um pouco mais híbrida, de tentar ver no que as modas param e, entretanto, ver o que é que se pode fazer, eu entraria com o Jota, porque o Jota tem o Félix em Ou seja, espaços para curtos. ti será entre Jota e João Félix, há muita gente que diz que é entre Jota e Bernardo, por isso é que eu estou a dizer isto. Aliás, deixa-me Não. aproveitar, Marco Pereira, Raul, Pedro Eusébio, os 2 Marcos Pereira que nos estão a seguir também, que já comentaram, deixem aqui a vossa opinião, que trio é que escolhiam para a frente, porque é interessante ver também o que é que vocês pensam sobre isto. Portanto, na tua opinião, será entre Jota e João Félix? O Jota dá mais combate, é mais físico, é mais rápido em espaços longos, dá mais proteção defensiva ao Ronaldo, creio eu, protege mais o Ronaldo no aspecto defensivo, portanto dá isso. O João Félix em espaços reduzidos, a vir buscar entre linhas e a ligar com os outros dois, é mais forte, portanto depende em que posição é que Portugal quer defender e atacar. Se quer defender e atacar um bocadinho mais subido no terreno e com mais posse, eu diria João Félix. Se quer aproveitar eventuais transições e jogar mais, não diria num contra-ataque, mas em transições rápidas, pelo menos, aí acho que o Diogo Jota faz um pouco mais sentido. Agora, bom é o Fernando Santos ter este tipo de dores de cabeça, não é? Estas são as dores de cabeça que toda a gente gosta de ter, não é? Nem sei se é de pôr este ou aquele ou outro, e depois, obviamente, que também pode, porque não, pode ficar o Bernardo fora, ou o próprio Ronaldo, isto nunca sabemos, não é? Nunca sabemos, até porque, por exemplo, o Ronaldo não sabemos se ele está a 100%, embora ele mesmo a 50% seja sempre excelente, mas não sabemos se ele está a 100%, não é? Depois de... Aparentemente, pelo que ele tem feito nos últimos jogos, está. Mas não sabemos, portanto, não sabemos das condições. Mas é E lá interessante está. Nós vivemos num país em que eu, infelizmente, tive que ler mais uma vez uma série de comentários quase insultuosos para com Cristiano Ronaldo por causa da vontade com que ele entrou de marcar golos a Andorra. Mas eu depois digo sempre a mesma coisa. Ele é quem é por ser assim, mas pronto, aqui nós realmente não sabemos valorizar. Um dia qualquer vamos valorizar, como é lógico, e portanto... Cristiano Ronaldo, mesmo a 50%, como tu dizes, com uma perna só, entre aspas, é muito mais importante do que a maioria dos jogadores, até pelo que ele representa, o que arrasta, o receio que causa nos adversários. Agora, não joga sozinho, e acho que Portugal agora tem mais, acrescenta mais alguma coisa também àquilo que era o jogo habitual. Pedro, outra questão que tem sido muito levantada, por exemplo, no L'Equipe hoje fala-se nisso, que é a questão da ausência de Pepe e do facto de na primeira mão, no primeiro jogo, não é a primeira mão, mas na primeira volta, Pepe esteve imperial, como tinha estado até à lesão, Mbappé quase não se viu, não é? Agora não há Pepe, agora há José Fonte e Ruben, não é? Que é uma dupla um bocadinho diferente e que traz coisas diferentes, se bem que José Fonte está habituado também em França, é um jogador de cartel. Agora, será uma defesa um bocadinho diferente, não é? Não será por aí, digo eu, mas Pepe faz sempre falta naquele Pepe que estava a jogar, não é? Sim, o Pepe estava numa forma, tanto na seleção como no Porto, estava numa forma excepcional, então tendo em conta a idade dele, estava numa forma excepcional, e curioso que sendo um jogador daquela idade, a velocidade que ele ainda tem, tanto a velocidade da rapidez na corrida, como a velocidade mental, pronto, a velocidade mental, a maturação às vezes até dizem que com o tempo é melhor. De facto estava numa forma excepcional, é de facto um problema que nós temos. Até Nós por não isso que temos. diz o Marco, não é? De liderança atrás, não é? Isso realmente é evidente, não é? E o equipa foca muito nisto, que Deschamps vai tentar tirar partido do facto de não estar ali o general da defesa, não é? Portanto, e aí também o que pode acontecer à frente, ou seja, quem jogará à frente da defesa também pode fazer alguma diferença. Portanto, há aqui um certo puzzle, um certo jogo de xadrez ainda antes do jogo começar, entre os treinadores e as escolhas que vão fazer, que podem fazer diferença, porque também, em termos da França, joga o Giroud, que é um avançado, pronto, que dá um pouco mais de presença, ou jogam com as três ventoinhas na frente, portanto,
Isto há aqui muita coisa. O jogo já vai, eu creio que o jogo já se vai começar a decidir de alguma forma nas escolhas feitas pré-match. Relativamente ao Ronaldo e à Liga das Nações, deixa-me só dizer, em relação ao Ronaldo, um dia vamos olhar para trás e vamos chegar àquela conclusão que éramos felizes e não sabíamos. E, e a Liga das Nações é a taça da Liga da UEFA, pronto, é aquela, ninguém quer, mas depois se ganhar porreiro. Quer. Aliás, basta ver, os holandeses ficaram bem chateados no a ganhar, a Inglaterra é igual, aliás, a Inglaterra chegou a Portugal assumindo-se como querendo ganhar, porque depois há aquela questão dos acessos aos mundiais e etc, que parece que não, mas dá muito jeito, porque corta muito caminho, e é preciso ter isso em consideração, não é só a questão do mais um troféu, porque é um troféu. E quando há um troféu, vi há pouco tempo, o selecionador espanhol estavam também a desvalorizá-los. Não, a Espanha entra numa competição como esta para ganhar, evidentemente, portanto, Portugal ganhou, é o detentor do título, e portanto, eu não consigo entender muito bem a questão de desvalorizar competições quando estamos nelas, e portanto, e ainda por cima, quando acesso ao Mundial por via da competição, mas pronto, Portugal tem destas coisas e há um caminho que tem que ser percorrido e espero que continue a ser percorrido. Pronto, 19h45 em Portugal, aí no mundo árabe será um bocadinho mais tarde. 23h45 aqui, exatamente, é 23h45. Aliás, aproveitar, nós no final do programa vamos falar da Liga dos Emirados, também na Liga da Arábia Saudita e na Liga do Qatar, mas também dizer agora, hoje às 4h30 vamos ter aqui o Filipe Gouveia, que está precisamente na Arábia Saudita, no Al Jabalain, e o ano passado é meu vizinho. Foi emprestado ao Al Taun. E portanto, e na próxima semana, fica aqui a promessa, vou tentar ter aqui o campeão português em Oman, também, foi um treinador português campeão de Oman, que estará aqui também no próximo sábado, se tudo correr bem, eu ainda vou falar com ele, mas estou convencido que teremos essa oportunidade. Pedro, avançando ainda nos jornais de hoje, que é sempre o nosso ponto de partida, além daquilo que é dito sobre a seleção, vamos olhar aqui para o jornal O Jogo, que tem também uma entrevista com Nuno Santos, curiosamente. Portanto, fome de vencer é enorme, canhoto quer assumir os livros diretos, explica como foge à pressão em Alvalade, fala do interesse do Futebol Clube do Porto, expulsão com o Benfica, pacificar o futebol será difícil, diz Nuno Santos, é uma declaração que me chama a atenção. No Jornal Record é o Nuno Santos o grande destaque de hoje, não a seleção. Avançado, rendido a um plantel fantástico, temos fome de vencer, rivais estão ao nosso nível, é injusto dizer que temos vantagem por não estar na Europa, não podemos sentir a pressão de estar em primeiro, Sporting superou as minhas expectativas. Já no jornal A Bola, no que diz respeito ao Sporting, é Ruben Amorim tem pouco tempo de treinador, mas está entre os melhores, e imaginem lá quem disse, Nuno Santos. Portanto, isto, só aqui um à parte, é o Remo que está dizendo, tem nada a ver com Pedro Correia, aquela questão do grande destaque do Record, porque era uma entrevista exclusiva, o Nuno Santos falou com os 3 jornais. Portanto, dito isto, o Nuno Santos é realmente um jogador de muita qualidade, um jogador que estava no futebol português, aliás, quando se vê Nuno Santos, Pedro Gonçalves, Taremi, que o Futebol Clube do Porto também foi buscar dentro, o Zaidu, há uma série de jogadores este ano que os grandes contrataram dentro, e que demonstram que há muita qualidade dentro, sem ser preciso às vezes gastar balúrdios em comissões e transferências. Não podem ser jogadores baratos também sei, e ouço muitas vezes essa tese, mas eu queria aqui aproveitar para apontar agulhas para isto. O mercado interno tem muita qualidade e Nuno Santos assim o revela. Chega ao Sporting, e como Pedro Gonçalves também, que até foi o melhor média do último mês, têm sido jogadores que chegaram ao Sporting, pegam destaca porque têm muita qualidade, não é? Portanto, está aqui uma aposta que parece bem feita, da parte dos denominados grandes. O Sporting Clube Braga também, a miúdo, vai fazendo isso, o próprio Vitória. Já agora a tua opinião sobre Nuno Santos e o que quiseres destacar destas palavras que estão em primeira página do jogador do Sporting. Olha, dizer em primeiro lugar que dentro e nas divisões inferiores também. Aliás, estávamos a ver quando o programa estava a começar os jogadores do Nuno, não é? Da NC Foot, e quantos ali não estão a brilhar, tanto na segunda liga como no Campeonato de Portugal e alguns até mesmo na primeira. Portanto, há qualidade dentro de portas. O Eustáquio, que não sendo do Nuno, por exemplo, só para me lembrar de um, contra o Porto faz aquelas exibições, e ele sabe no Campeonato de Portugal há não muito tempo, portanto, e o Zaidu, etc. O Eustáquio foi o Leixões que de alguma forma o puxou para os campeonatos profissionais. Não é? Estava no Torriense na altura. Creio que sim.
que era ali, era uma equipa do sim, centro, era uma equipa do centro, sim. Sim. E, portanto, há qualidade, pronto, é uma questão às vezes de política também, de política de contratações, de atacar este ou aquele mercado, mas que há qualidade, acho que isso é indiscutível, e a venda não só interna, como principalmente para campeonatos externos, nomeadamente aqui os campeonatos da zona da Arábia, são também caminhos que podem ser seguidos eventualmente pelos clubes e pelos jogadores e pelos empresários, se assim o entenderem. Relativamente ao Nuno Santos em si, o Nuno Santos eu sempre o achei um jogador muito, muito interessante, mas creio que ele foi muito mitigado por lesões e graves, tipo partiu Sim, o tornozelo. Eu lembro-me de até em próprias pré-épocas no Rio Ave, ele ter tido logo lesões graves que o puseram fora durante muito tempo, infelizmente, porque de facto é um bom jogador. O Sporting foi feliz e foi competente já agora, porque tantas vezes critica o Sporting sobre tanta coisa. O Sporting este ano está a provar que houve alguma competência em algumas contratações. Também temos que ter em atenção uma coisa: assim que as primeiras derrotas aparecerem, todos os louvores que se têm feito, naturalmente vão devido a virar ao tudo que nós contrário. fomos falando aqui nos últimos tempos, não é? Porque não chega só o campo, ajuda muito, atenção. O Ruben Amorim está a conseguir fazer a sua equipa, ajuda muito, mas não chega. Infelizmente para o Sporting não chega. Não, e eu fico satisfeito que o Sporting esteja lá em cima, não tenho nada a ver com essas lutas, mas fico satisfeito. Fico satisfeito que o Braga também esteja lá em cima. É refrescante ver tanto o Sporting como o Braga lá em cima, e eu espero que consigam, se nenhum dos dois for campeão, pelo menos consigam competir até ao fim, porque acho que é bom para o nosso futebol, é bom para a nossa liga. Agora, obviamente que o Sporting, e temos falado muito sobre isso, o problema do Sporting não é uma questão só de campo, às vezes também é de campo, mas agora, como se está a ver, há qualidade no treinador, há qualidade no plantel. Eu continuo a dizer que para mim não tem a mesma qualidade que tem o Porto ou o Benfica, mas há qualidade no plantel, e a questão também de não terem continuado na Europa pode ser uma vantagem. O Nuno Santos diz Diz alguns que não, mas é normal que ele diga que não é? Não ia dizer Sim, que mas sim. eu não Até porque... concordo com isso. Eu acho que pode, a nível interno, das competições internas, ser uma vantagem para o Sporting, e já que o Sporting está irremediavelmente nessa situação este ano, é uma vantagem que o Sporting pode e deve Claro. tentar aproveitar o melhor que puder, obviamente. Agora, acho que será um erro estratégico da parte dos dirigentes do Sporting se assumirem candidaturas ao título por agora. Acho que, na minha opinião, é um erro estratégico. E Já correu mesmo os mal no adeptos passado, é melhor agora deixar, não é? e mesmo os adeptos acho que se devem focar no jogo a jogo, que muitas vezes é um clichê, mas eu acho que é um clichê que faz sentido em algumas circunstâncias, e nesta acho que até faz muito sentido. Jogo a jogo. Pá, e quando a primeira derrota aparecer, porque ela há de aparecer, não se entrar em pânico, Em depressão, não é? nem que vai ser o fim do mundo e que lá vamos nós ficar em quarto ou em quinto. Pá, calma, calma. Acho que há muita coisa que está no bom caminho no Sporting. Há outras coisas que continuam a ser preocupantes, nomeadamente à volta do clube e o ambiente que se vive um pouco à volta do Sporting. Portanto, acho que é um pouco manter o foco. O Nuno Santos, fantástico, um bom jogador. O Pedro Gonçalves, neste momento, já é um bocado injusto dizer isto, um Bruno Fernandes 2, mas está no Tem fundo lá a tudo, brilhar, tem lá tudo. está a brilhar um pouco na linha daquilo que também ia brilhando o Bruno Fernandes já a outra escala, obviamente, e é bom, e para não falar do Nuno Mendes, para não falar de muitos outros jogadores no contexto do Sporting, que é refrescante ver o Sporting a nível da tabela e a nível daquilo que vai jogando, ver o Sporting bem, é refrescante, e para mim, embora não sendo sportinguista, é muito positivo. Aliás, Nuno Mendes, que também está no recorde, a dizer que quer chegar o mais acima possível, e dá para perceber que chegará. Ainda bem, a defesa esquerda, Portugal precisa, agradece, e portanto é realmente um talento enorme, mais um que o Sporting pode ali potenciar. Por falar nesta questão, que não está nos jornais de hoje, mas agora, e nós temos falado muito dele com mérito, de Carlos Carvalhal, que entre aspas, até se irritou ali um bocadinho quando disseram, então o Sporting Clube Braga vai ser candidato ao título, e só, não brinquem comigo, e eu parece-me que é a experiência também de Carlos Carvalhal ao serviço do Sporting Clube Braga, que no passado já assumiu esta luta pelo título e acabou por não o conseguir, porque é difícil, e depois muitas coisas entram, e o Carlos percebe claramente que há um longo caminho e que é melhor fazer esse caminho sem estar sob o barulho das luzes, como se costuma dizer.
Sim, o Sporting de Braga, não só agora com o Carvalhal, e eu creio que agora com o Carvalhal e com este contexto que tem, com o Paulinho na forma em que está, com o Galeno, com tantos jogadores que eles têm, o Sequeira, o Pedro Eusébio Sim. também estava a falar do Sequeira, o Sequeira que também conheço bem, portanto, uma série de bons jogadores que tem, e não só bons jogadores, mas jogadores também num bom momento, e isso obviamente também é trabalho do treinador e equipa técnica. O Braga já tem vindo nesta linha de crescimento de alguns anos esta parte, que o Braga tem vindo a fazer, consequentemente, boas épocas e tem estado a um nível competitivo interessante e muitas vezes até melhor que o Sporting, ou algumas vezes melhor que o Sporting. Portanto, agora há a questão histórica, obviamente. O Braga não tem experiência ou grande experiência de competir pelo título. Houve uma época ou outra ali que esteve perto, mas não tem essa experiência. E eu acho que de facto faz mais sentido estrategicamente não se candidatarem, digamos assim, porque repara, isso cria pressão. O que é que isso traz de positivo? Motivação para os adeptos, porque isso cria uma pressão nos jogadores que não estou a ver. O jogador sabe que tem que ir para dentro de campo ganhar, não é? Sabe disso. Portanto, eu creio que numa circunstância destas é mais interessante a equipa se focar no próximo jogo e tentar ganhar o próximo jogo, sabendo que a cada jogo que ganha pode eventualmente estar mais perto de um eventual título, do que estar a pôr esse macro objetivo, digamos assim, que é em maio, pôr lá longe o foco e de alguma forma desestabilizar tudo. Eu acho que é contraproducente. Acho que de facto faz bem o Braga manter a postura do jogo a jogo, do foco no agora, no aqui e no agora, e está tanta coisa a correr bem. Repara, eles tiveram um início um bocadinho titubeante, tiveram ali 2 ou 3 Sim. jogos que abanaram um bocadinho. Entretanto, engataram e agora estão não só a ter bons resultados, como quem vê o Braga A jogar, qualidade de jogo. aquilo até assusta, não é? Portanto, eu continuo a achar que ali atrás ainda há ali umas arestas a limar, mas é uma equipa de facto a jogar muito bem, é uma equipa que se nota que respira confiança, que se nota que os jogadores sabem o que estão a fazer, não é? E que a qualidade dos jogadores que já lá estavam, como o Paulinho, como o Sequeira, como Lá o chegou à Galeno. seleção, nós aqui a falar, como tu sabes, e quem nos acompanha há várias semanas, e eu dizia, não é uma crítica a Fernando Santos, porque eu sabia que, e Fernando Santos já o tinha dito, que havia uma série de jogadores que estavam na lista e que ele ia lançando, mas Paulinho traz ali qualquer coisa à seleção de diferente, era nesse sentido que eu falava, e realmente ele, e Pedro Neto também, ou seja, por isso é que eu acho que Portugal agora tem outros argumentos, e esta à parte, e víamos a seleção jogar com Pedro Neto, Paulinho e Trincão. Está também muito trabalho do Sporting Clube Braga aqui, e há aqui enaltecer o trabalho da formação, dos homens da formação, aproveitar para dar um grande abraço a todos os treinadores de futebol de formação em Portugal, e o Sporting Clube Braga tem trabalhado muito bem, e daí uma seleção que está a jogar com um trio de ataque, que tem esse passado em comum, não é? O Sporting Clube Braga, alguns na formação, alguns como séniores, mas a verdade é que também isso revela o crescimento do Sporting Clube Braga. E vê a confiança com que o Paulinho joga o último jogo. Ok, é contra a Andorra, Pronto, mas mas é um jogo e atenção que hoje em dia, independentemente até dos resultados que se possam conseguir, mesmo estas seleções tipo Andorra, Luxemburgo, Liechtenstein, também já não é o que era antigamente. E de qualquer das formas é o representado da seleção, é um jogo importantíssimo na carreira de um jogador que chega ali, não é um ponto de chegada, ou será um ponto intermédio, esperamos nós, de sabes que partir eu, para Pedro, novas deixa-me coisas. só, não te esqueças o que vais dizer, desculpa interromper-te, mas deixa-me só dizer-te, porque entronca no que nós falamos atrás. Muita gente criticou o Ronaldo porque a marcar golos contra Andorra e diz, esses golos e tal, assim é fácil, como depois vem com os penaltis e etc. E depois esta semana até saiu o resultado, o Cristiano Ronaldo falhou tantos penaltis como falhou o Messi na carreira toda. Portanto, por aí acho que estamos conversados, sendo que Messi continua a não conseguir fazer a diferença na seleção e Cristiano ainda vai conseguindo. Já sei que podem dizer que competitivamente é diferente, mas é ver algumas equipas da América do Sul e perceber, e atenção que a Argentina também joga com seleções muito, muito fracas no ranking e isto não acontece. Mas para chegar aonde? É que o Ali Diaye, que está lá como principal goleador, mas que eu tenho a certeza que Cristiano vai ultrapassar, marcou muitos golos a seleções bem piores que Andorra. Portanto, as pessoas que vão ver, antes das vezes começarem por aí
a vomitar ódios desnecessários sobre aquilo que é nosso e em vez de os proteger. Desculpa, Pedro, mas podemos passar... Não, olha, é o que tu estavas a dizer, era o que eu estava a pensar, até porque ele era jogador aqui do Irão e esta região, e marcou esses gols também noutros tempos, ou seja, não Sim, só claro. noutro contexto competitivo, como também noutros tempos. Portanto, jogo é jogo. Claro, Claro. que numa carreira de um jogador, até o próprio Pelé, que é considerado o rei do futebol, também marcou golos contra equipas fortes e marcou muitos golos contra equipas muito fracas. Tanto que ele até diz que tem mais 300 gols que aquilo que os registros dizem, portanto também deve ter sido Claro. algum... Claro, Nosso e o Romário não houve um dia destes que até ouvi algures, já não sei onde, a dizer eu continuo a marcar golos agora na Várzea, que são tipo jogos Exatamente. amigáveis, onde ele participa lá no bairro dele. E ele está a São jogos, contabilizá-los, o Romário está a são, contabilizá-los. são Atenção, ele diz que eu jogos. já marquei 1000 e tal, porque eu marco aqui. É Mas verdade, é o verdade. goleador é sim, e por isso estávamos nós a falar de Paulinho. É importante, e Paulinho chegar à seleção, eu próprio Neto, mas Paulinho chegar, marcar, demonstrar a qualidade que pode trazer, é importante, é mais uma opção de muita qualidade. Neste caso são mais 3 opções de muita Sim, qualidade, sim, ainda temos o verdade, sub-21. Ainda temos a verdade. malta que está no sub-21, não é? Que ainda temos isso. Portanto, há muita coisa, há muita coisa a ser muito bem feita também no futebol em Portugal. E de facto, o Braga, por muito que por vezes se critique António Salvador, tem feito muitas coisas boas nomeadamente, não só uma boa progressão em termos de desportivos, em termos da competitividade do plantel principal, como depois tudo o resto, a nível de infraestruturas, e nem estou a falar do estádio, vou falar do centro de Sim, estágios, tudo o essas resto. coisas. Não vou falar do estádio, o estádio é outra coisa. Não, mas cresceu no Mas, scouting, a aposta na formação, a qualidade e o interesse que teve também pela formação, que eu acho, lá está, quero voltar aqui a bater neste ceguinho. Depois tudo isto se reflete, tudo isto se revela nas vendas, e as vendas depois trazem outro arcabouço financeiro. Por exemplo, Paulinho tem a certeza, não sendo da formação do Sporting Clube Braga, atenção, mas o Sporting Clube Braga apostou nele. Aliás, nós estamos aqui a falar de Paulinho Carvalhal esta semana, melhor elogio era impossível, vindo de um treinador como Carlos Carvalhal, que disse: eu esperei a vida inteira por ponta de lança como Paulinho, não só pelos gols, mas pelo que ele trabalha e o que ele dá à equipa. Portanto, o crescimento do Sporting Clube Braga como um todo é que é assinalável. O próprio Rio Ave, que já aqui falamos várias vezes, não podemos só olhar para os maus exemplos, há os bons, e depois nos bons há sempre este denominador comum, que é a atenção e a qualidade e a infraestrutura que se coloca, mesmo que não seja de topo, ao serviço do futebol de formação, a valorização dos seus ativos, dos seus treinadores, das suas estruturas, dos seus staffs, e é bom que Portugal cada vez mais siga este caminho e menos o que o Nuno Santos dizia de que é impossível pacificar o futebol português, porque às vezes parece mesmo que é isso, mas depois há aqui coisas boas e é bom falar de coisas boas. não, e repara, mesmo aqui no contexto dos Emirados, eu muitas vezes tenho esta conversa em reuniões de liga e assim, que há o gastar na formação e o investir na formação. Acho que é preferível, se assim for o caso do clube, achar que é esse o caminho, investir 10 milhões na formação do que gastar 5. Porque os 5 que gasta vão para o lixo, entre aspas. Os 10 que investe pode tirar alguma coisa daí. Isto é estratégia. Isto é estratégia. Não quer dizer que todos os clubes tenham que funcionar da mesma maneira. Obviamente Ou que que há tenham clubes, esse por exemplo, valor, mas se não tiverem 10 milhões, que invistam o que puderem, como sim, puderem, mas que, é uma referência, que, um valor que referência. valorizem, não é? Porque Sim, sim, sim. eu estou a dizer isto porque vai já aqui a ver, mas nem toda a gente tem 10 milhões. Mas não é preciso 10 milhões, é preciso investimento. Às vezes é investimento pessoal até, não é? Sim, 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 sim. Haver, no fundo, essa preocupação e o entendimento que esse pode ser o caminho. Em Portugal, parece-me que na generalidade dos clubes, daquilo que é a minha análise, a prospecção, portanto, o scouting e a formação, isto depois gerido nas percentagens possíveis, porque há clubes que terão que apostar um bocadinho mais no scouting, até porque não têm grandes possibilidades de formação. Há outros clubes que têm que apostar mais na formação porque não conseguem chegar tão longe em termos de scouting. Portanto, isto depois vai sendo gerido, mas eu creio que estes são dois alicerces fundamentais para a gestão desportiva da maioria dos clubes em Portugal, de média dimensão pelo menos. E depois, quando tu vês clubes como o próprio Manchester City, como o próprio PSG, Barcelona, clubes que podem comprar meio mundo e ainda assim vão investindo na formação e vão tentando também, em termos de scouting, ir buscar jogadores jovens de qualidade. Portanto, é sinal que este poderá ser o caminho. E depois, a questão do Pedro Neto, por exemplo, é interessante, porque o Pedro Neto acaba por rebentar,
depois de ter saído mais ou menos incógnito de Portugal. O Bruno Jordão também, é uma posição diferente, está mas no é uma... Wolverhampton também agora. Portanto, eles até saem e depois voltam com outra. Portanto, é sinal que de facto há muita qualidade e há muito bom trabalho, e partilho das tuas palavras. Muitos parabéns a quem está envolvido no processo da formação de jogadores, tanto a nível da decisão de ir por este caminho, como do trabalho do treinador todos os dias, porque é fundamental. Provavelmente devemos também começar a pensar em pagar mais e melhor aos nossos treinadores Sem da dúvida. formação, para que treinador de formação fosse uma profissão e não um ritual de passagem para depois ir para os séniores, mas que fosse em si aliciante até financeiramente para os nossos treinadores, para se focarem na formação e serem especialistas de formação. Creio que é uma saída, se houver condições, obviamente, para tal, é uma saída interessante também. E não pensarem que qualquer um pode ser treinador de formação, porque também não é verdade, e não desvalorizar e dizer qualquer um treina miúdos, que é a maior barbaridade que se pode dizer. Aliás, dos muitos treinadores da elite que têm passado aqui pela quarentena, muitos deles passaram pela formação e são unânimes em dizer o que a formação lhes deu a eles também, não esquecendo, Pedro, e só reforçando o que disseste, porque para mim é algo muito, muito importante e caro e grato, que há muitos treinadores de formação que ainda pagam para treinar, gastam dinheiro para treinar, porque o pouco que recebem ou não recebem ou fica na estrada, é mesmo assim, e portanto, e o resto eles investem e estão ali a ter um papel fundamental para depois aparecerem Pedros Netos e Trincões e outros que tal. Ora bem, ainda por causa da formação, já que estamos aqui, eu faço aqui só um parênteses nas chapas de jornais, porque a revista da semana é assim, começamos a lembrar das coisas da semana, e temos aqui vários treinadores de futebol de formação. Um abraço para todos eles, um abraço forte, muito sentido, meu e do Pedro, e parabéns pelo vosso trabalho e força no sofrimento que vocês estão a passar nesta altura. Era precisamente aí que eu ia tocar. Finalmente há uma pequena luz, ou não é luz nenhuma, é para ouvir a tua opinião. Foi entendido como uma pequena luz ao fundo do túnel, tardia, porque lá está, é daquelas coisas que eu acho que já se podia ter feito há vários meses, mas mais vale tarde que nunca, também o digo, que é a tal comissão de trabalho para se decidir o que é que se vai fazer na formação. Finalmente o governo toma uma decisão e é neste sentido, ok? Vamos fazer um grupo de trabalho, a tal task force que eu falei aqui há tempos, como te lembras, que poderia ter sido feita, porque já sabia que isto, lá está, nós sabíamos, podíamos ter antecipado e não reagido, mas do mal ou menos que se reaja, mas também, agora digo eu, mas o importante aqui é ouvir a tua opinião, que não se fique 3, 4, 5 meses na task force a analisar tudo, porque senão então a época acabou e não vale de nada ter um grupo de trabalho, não é? Sabes que as task forces e as comissões em Portugal fazem-me lembrar o Pedro Eusébio vai saber qual é a piada, não é propriamente uma private joke, que é o Inshallah Tomorrow aqui. Quando eles dizem Inshallah Tomorrow, à partida não vai acontecer. E Já aí, foi. quando se começam a fazer comissões e task forces, normalmente é sinal que não vai acontecer. Eu espero estar enganado, obviamente, não é? Porque é uma situação a vários níveis muito má. O desporto é fundamental, eu já disse isto várias vezes, aliás, aproveito para mandar também um abraço para o Ricardo Monteiro da Silva da Tertúlia ao Ataque, que ele faz muitas vezes referência a isto, que o meu clube é muito mais do que futebol ao domingo. O futebol e o desporto em geral tem uma importância muito maior do que apenas os jogos que vemos na televisão e este futebol profissional, este desporto profissional. Tem, para mim, um papel social, um papel a nível de saúde pública, de saúde mental, que muitas vezes é descurada e é muito importante. Tem um papel, para mim, fundamental na formação humana. Portanto, é um assunto, o desporto jovem é um assunto que eu acho que devia ser uma prioridade. Não só a discussão do que se vai fazer e como se vai fazer, pelo menos treinos. Se não puder haver competição entre equipas diferentes, que pelo menos se permita que hajam treinos dentro de determinadas condições. Ou se calhar pensar na competição regional, Pedro, porque não? Porque, Qualquer quer dizer, coisa, porque se os miúdos estão a ir à escola, quer dizer, sim. Transportes públicos, etc, não é? Quer dizer, e é? estão a ir aos treinos, não estão a treinar como deviam, mas a competição regional, quer dizer, qualquer coisa, eu acho que é preciso, e quanto mais não seja, é assim, uma decisão, porque este limbo do decide, não decide, e para aí que agora está a aumentar muitos casos, está bem, mas tivemos algum tempo para fazer como a Alemanha, que preparou cenário A, B, C e D, como teve aqui o Michael Santolhão a dizer. A Alemanha tem 4 cenários preparados em relação ao que pode acontecer se a competição parar, se não parar, incluindo passar de uma competição mais abrangente para uma mais curta, anteciparam alguns jogos, fizeram outros mais à frente.
que aliás isto é para o Campeonato de Portugal, e finalmente parece-me que no Campeonato de Portugal perceberam-se, ora bem, estamos numa época, num ano em que é importante é jogar. Se uma equipa tem infectados, vamos jogar nem que seja 5 jornadas à frente, puxar já para esta data. Ou seja, com criatividade vai-se lá. E na formação estamos a viver um período complicado para escalões como o sub-19, sub-18, etc., que já tem uma transição difícil, uma questão sem jogar desde de março, é como tu dizias, que seja uma task force, que não seja inshallah tomorrow, que se tomem decisões, sejam elas quais forem, mas que se tente ver com cuidado e que chamem à task force, ou pelo menos que ouçam, pessoas que estão na formação há muitos anos, treinadores de formação, coordenadores, que tenham a certeza que podem acrescentar algo a este grupo de trabalho. É porque eu creio que em muitos casos ainda se continua, e aí vejo mais da parte da área política. Em muitos casos ainda sinto que se continua a olhar para o desporto como um filho de um Deus menor. Epá, desporto, aquilo é para os malucos andarem ali a correr e tal. Ainda se vê muito isso. Não se vê tanto como se via no meu tempo. No meu tempo o desporto era uma coisa, por um lado positiva, mas era uma coisa secundária, tipo, se não praticar desporto, paciência. E hoje em dia eu creio que já há muitos pais que têm uma visão diferente, mas creio que a nível das nossas os nossos políticos, no geral, muito no geral, ainda há muita gente a olhar para o desporto um bocadinho de lado. A menos que depois hajam conquistas, pronto, e aí vamos festejar todos juntos. Mas Parece alguém para cortar a fita. Parece alguém para cortar a perceber fita. que neste momento não é uma questão de competição, eu até já isso dou de barato, mas é tentar que, pelo menos a nível de treinos, se possa estar o mais próximo possível daquilo que é normal, para que haja uma maior atividade física, para que as pessoas possam estar, para que os miúdos, neste caso, possam estar mais envolvidos numa Para que coisa não que se lhes perca faz bem. tudo, não é? Para que não se perca tudo, os fundamentos todos. E que Eu lá neste está, momento, eu defendo que os campeonatos regionais ou torneios, como estava aqui a dizer o Ricardo Sá, que quiser, torneios associativos, locais, pá, mas que façam alguma coisa. Dentro de um contexto do clube, se calhar fazer outro tipo de torneios, mas haver atividade, haver bom, sendo possível, e os médicos, lá está, não sou médico nem tu, não quero estar aqui a dizer nenhuma estupidez, muito menos quando Portugal está numa situação catastrófica a nível do vírus, mas acho que é preciso olhar com muita atenção para essa questão do futebol de formação. claro, não é apenas descartar e está feito, porque isso não é uma decisão, Isso é o mais fácil, não é? isso não é gerir, isso é tomar uma decisão à la carte e pronto, e corta e acabou. Tem que haver, acho que tem que haver algum cuidado na forma como se vai gerir isto. Como eu digo sempre, não estamos numa situação fácil de gerir, mas acho que é importante perceber que o futebol de formação, o desporto de formação em geral, é mais importante que a mera competição ou a tentativa de ganhar medalhas ou troféus ou o que quer que seja. Tem um papel social de saúde a nível Claro. mental, físico, etc., que é muito importante e que deve ser E o acarinhado, não deve desenvolvimento do ser atleta, desprezado. porque senão depois não vais ter Pedro Neto ou Trincão ou etc. Aliás, Claro, José Couceiro é só, entre aspas, diretor técnico nacional e a palavra que usou é dramático. Isto ele disse, é verdadeiramente dramático para o desenvolvimento das seleções, do jogador claro, jovem português, dos clubes pequenos, como dizia aqui o Paulo Alexandre Clemente, e menos pequenos, que daqui a pouco não têm verbas para sequer para sobreviver, quanto mais para sim, outras coisas. Não é? Há aqui muita coisa em jogo e atenção, volto a dizer, muitos milhares de locais de postos de trabalho associados ao futebol de formação sim, em Portugal. sim. Milhares. E muita gente parece que não pensa nisso quando vem dizer não podem e acabou, mas e então esta gente vive como? Ninguém quer saber, calma, não é? Quer dizer, é preciso muita sensibilidade ao desenvolvimento dos jovens, à maturação do atleta, aos postos de trabalho, aos treinadores, aos dirigentes, à gente que tem uma vida inteira ligada a isto e clubes que andam há décadas, entre aspas, a substituir-se ao Estado neste papel social de enormíssima importância. Portanto, é como tu dizes, um grupo de trabalho tem aqui uma responsabilidade enorme que não seja só ou proibir porque sim, ou sim porque sim. Quer dizer, há aqui muitas coisas que é preciso ter em mente. Sim, e a sobrevivência, como disseste, a sobrevivência de alguns clubes, que está obviamente muito ameaçada e que isso é preocupante para o pós-pandemia. Isto está de acabar. Isto, um dia, mais tarde ou mais cedo, isto vai acabar. E o pós-pandemia, de facto, depois a nível do futebol em Portugal, de formação, às tantas vai necessitar de uma espécie de um plano Marshall, não é? Para reconstruir todos os escombros, porque eu acredito que há muitos clubes de pequena e média dimensão que nem sei como é que ainda estão abertos ou a funcionar ou o que seja, porque de facto é uma situação dramática e esses pequenos e médios clubes
normalmente a gente não pensa muito nisso, não é? Passa um bocadinho ao lado das grandes parangonas dos jornais e da atenção mediática, mas esses pequenos e médios clubes são muito importantes, porque nem toda a gente vai jogar para o Porto, para o Benfica e para o Sporting. E quando chegam lá, vêm de muitos anos a trabalhar em clubes pequenos que ninguém se lembra, não é? A verdade é e às vezes aquele treinador que tiveram no sub-6, ou no sub-8, ou no sub-10, parecendo que não, é importante não tanto ou só para o atleta, mas para o miúdo e para o homem que ali vai. É verdade. Porque foi esse homem que lhe passou os valores, que ensinou os básicos do desporto, não só tecnicamente, mas também em termos de postura. E esse atleta, provavelmente, às tantas, muitos dos treinadores que o Ronaldo teve no Andorinha e no Nacional, às tantas foram decisivos naquilo que ele é hoje. E a gente só conhece a partir do Sr. Aurélio Pereira para a frente, não é? Para trás a gente pouco ou nada conhece, mas provavelmente há ali muitos homens, o Ronaldo saberá melhor que ninguém, que foram... O Félix já disse a importância em Tondela das pessoas que trabalharam com ele em Tondela, portanto não esquecendo isto, e ainda aqui há muito pouco tempo estava numa situação com a página Campeonato de Portugal, Campeonato das Oportunidades, com o Vitinha, que está em grande no Sporting Clube Braga B, que tem aparecido a marcar muitos golos nos Júniores do Braga, Braga B, etc. E ele estava a dizer que não esquecia o trabalho do Águias de Alvite, porque foi onde ele fez a formação até ao sub-17. Se ele estava a brilhar no Braga, era por causa do Águias de Alvite, mas os Águias de Alvite deste país são muitas vezes esquecidos. Isso era como tu dizias, nem sequer têm direito a pedacinhos dos jornais. Portanto, olha, e o Pedro Eusébio está a falar do Jota, e o Jota é um excelente exemplo. O Jota nunca passou pelos grandes na formação, tentou ir aos grandes, mas nunca chegou a jogar nos grandes, ou seja, foi do Gondomar, foi da formação do Gondomar. Portanto, é muito importante, tem que se olhar para estas coisas, o tecido desportivo é importante, não se pode olhar só para os grandes e para os jogos dos futebols profissionais, isso obviamente também tem um papel importante na nossa sociedade, mas o futebol de formação e o desporto de formação em geral e os clubes de pequena e média dimensão são células importantíssimas na nossa sociedade, e depois, se não acautelarmos, vamos sentir falta mais tarde, mas aí já a asneira foi feita, não é? Pedro, já agora neste tema, aquilo que eu te disse há pouco, vamos aproveitar, a questão do Campeonato de Portugal, finalmente parece-me que começaram a perceber que tem que ser assim, e a Federação, quem me conhece já sabe, quando tem que criticar, critico, quando tem que elogiar, elogio, e aqui elogio, abriu porta a esta questão de, nem que seja 6 jornadas à frente, antecipar, mas vamos jogar. Vamos tentar jogar. Acaba por ser uma medida interessante e que faz todo o sentido. E não digo só, e atenção, eu acho que isto devia ser para os distritais também. Neste momento não pode jogar este jogo, mas pode jogar um jogo que era daqui a 4 semanas, vamos embora, vamos jogar. Não é? Eu acho que os clubes têm que ter esta ideia e esta capacidade de perceber que nesta altura, quando se puder jogar, joga-se. Não é? São tempos excepcionais que requerem medidas excepcionais. É como te dizia há pouco, o mais fácil é, não há jogo, não há competição, corta. Pronto, isso é fácil. Mas isso, e eu também posso tomar essa decisão, ou tu, qualquer pessoa pode tomar essa decisão, não é? Para isso não é preciso termos gente que à partida tem capacidade e experiência e essas coisas todas, não é? Isso qualquer pessoa pode cortar, chega ali e corta, off. Agora, gerir implica tomar decisões, eventualmente fazer isto, aquilo não se pode fazer, equilibrar de alguma forma as coisas. É evidente que os tempos são difíceis, mas são tempos excepcionais, requerem medidas excepcionais. E é importante que o desporto, tanto quanto possível, que o desporto continue a ser praticado, tanto quanto possível, porque é muito importante para a nossa sociedade. Já não estava numa fase fácil antes do Covid, já tínhamos problemas sociais graves. O desporto é uma forma de alguma forma minorar os impactos da vida que vamos levando na vida das pessoas, na saúde das pessoas a nível global. Portanto, é muito importante manter o desporto a funcionar dentro dos possíveis e não apenas chegar ali, olha, corta. E está feito. O não se pode ou o nem, como dizia aqui o Rui Neves Agostinho, que é tão típico português, nem não, nem sim, andamos nisto, não é? Falta uma decisão técnica, mas a decisão burocrática está tomada, etc. E depois eu vejo fotografias como ontem me mandaram, e obrigado por isso, do Marinhas a jogar, e eram umas 20 pessoas com os cadotes em cima do muro para poder ver o jogo da sua equipa. Esta semana o Salgueiros no Pedras Rubras na Taça de Portugal, lá estavam os adeptos em cima do monte. Portanto, é como tu dizias, é que o futebol, o desporto, não o futebol, tem este lado também. As pessoas precisam do desporto, não só quem o pratica, mas quem sente os clubes,
o tal clube que é muito mais que o jogo ao domingo, que tu dizes muitas vezes e que o Ricardo tem repetido na tertúlia e que é verdade. É preciso olhar para o desporto não como tu dizias há pouco, quase como um ator secundário, ou até abaixo de secundário, como um figurante, e sim como um ator principal na sociedade. E os países mais desenvolvidos do mundo olham para o desporto, olham para a formação desportiva como algo absolutamente estruturante e, portanto, isso quer dizer alguma coisa, não é? Portanto, é só para encerrarmos por aqui este tema, temos mais alguns para falar e, obviamente, viu-se bem o interesse que este tema despertou e estes temas despertam a quem nos segue, não será por acaso. Pedro, para também fechar, porque é a nossa panagem, infelizmente, lá está, não somos nós que decidimos, os 3 jornais esportivos estão praticamente na totalidade preenchidos só com questões relacionadas com os denominados grandes. Futebol Clube do Porto, no jornal O Jogo, matadores chamados ao palco, João Mário, e se o futuro fosse como lateral direito, dá-se a oportunidade para Taremi e Martínez. Luís Freitas Lobo analisa os artilheiros do Dragão. No Record, o Futebol Clube do Porto tem como destaque Zaidu, convenceu o Sérgio Conceição, é o único a afirmar-se entre os 10 reforços, e no jornal A Bola, 7 milhões e meio para renovar com um trio. Marega, Otávio e Sérgio Oliveira abrem porta ao diálogo, mas não são baratos. Não se figura fácil para o Futebol Clube do Porto se segurar jogadores como Marega, Otávio e Sérgio Oliveira. Diz aqui a Bola que o Futebol Clube do Porto vai fazer este esforço financeiro, 7 milhões e meio para segurar estes 3 jogadores. E depois também a questão de Zaidu, que convence Sérgio Conceição, lá está, Campeonato de Portugal, Santa Clara, que teve essa força, essa vontade, o Nené, que até é jogador de Nuno Correia, precisamente, já agora um abraço para ele, que nos está a acompanhar, que também saltou do Faf para o Santa Clara e é um dos bons jogadores da Primeira Liga Portuguesa, e muitos outros exemplos também que podemos dar, mas lá está, houve quem tivesse essa coragem, eu gosto de dizer assim, e o Futebol Clube do Porto está agora a retirar dividendos, e Zaidu chega lá preparado, também tem essa mentalidade, e depois a questão de Taremi, Tony Martínez, o Futebol Clube do Porto realmente tem muitas opções ofensivas, continua a ter, portanto vamos por partes, a renovação do trio parece normal, não será fácil, e obviamente obrigará a um grande investimento. Sim, e creio que depois é para vender. Não creio que o Sérgio Oliveira a jogar o que está a jogar, por exemplo, não creio que o Porto consiga de alguma forma assegurar. Eu creio que aqui o interesse será renovar de alguma forma para depois os vender eventualmente em melhores condições para o Porto, creio eu. Pelo menos é o meu feeling, se assim quiseres. O Porto, é curioso que o Porto, a seguir às crises, ou em tempos de crise, porque já não é a primeira, no reinado de Pinto Costa, em que o Porto passa assim por uma crise. Estou-me a lembrar, por exemplo, do tempo pré-José Mourinho, em que estava com o Otávio, estava muito mal aquilo e estava muito confuso e jogadores de muitos lados, e de repente o Porto foi um pouco ao tapete até a nível financeiro, veio o José Mourinho e foram buscar os Paulos Ferreiras, os Marcos Ferreiras, o Nuno Valente, o Derlei, e, portanto, aqueles jogadores da nossa liga que se estavam a destacar, mas que estavam inclusos nomeada de inferior valor, e conseguiram fazer a equipa e depois terem o sucesso que têm. E, portanto, o Porto é o zeiro e vezeiro em de vez em quando se reconstruir e se reinventar. A questão é porque é que chega ao limite do desastre ou do quase desastre financeiro. Aí é que há questões que se levantam, pelo menos para mim, porque ainda agora tu estavas a ler a notícia, 10 reforços. Sim, exatamente. Não é? E estes jogadores na calha para sair, porque as renovações estão a ser feitas agora, quando provavelmente poderiam ou deveriam ter sido feitas há um ano. Há aqui coisas que para mim são difíceis de entender, porque eu não sei, a nível da estrutura, a minha opinião, é apenas a minha opinião pessoal, desde que o Antero Henriques saiu, as coisas no Porto abanaram bastante e nunca mais foram as mesmas, mas continua a estar lá a pessoa que é o dirigente mais titulado, creio que do mundo até, já, não é? Até já acho que já ultrapassou o Real Madrid. É mesmo. Portanto, eles estão lá pessoas, ou pelo menos está uma pessoa seguramente, que sabe de futebol, que entende de futebol. Portanto, eu não percebo porque é que o Porto faz estas mudanças de paradigma a meio do processo. Ora, agora está aí por um caminho como este agora, por exemplo, que foi recrutar internamente Taremi, bem, Tony Martínez, bem, Zaidu, muito bem. E depois de repente vira para outro paradigma e começa a recrutar jogadores muitas vezes de proveniências estranhas, não é? Estou-me a lembrar do Imbula, por exemplo,
um exemplo. E que não foi barato, não foi barato. Pois, porque foi muito caro. Eu até me lembrei desse caso, porque foi muito caro e depois foi 20 milhões de vendido. euros, se salvo erro, foram 20 milhões de Coisa euros. que o valha. É isto que eu às vezes questiono-me os quês e os porquês, e questiono-me honestamente, não estou aqui a fazer nenhum tipo de ironia, gostava mesmo que isto fosse claramente explicado para ser entendido, o porquê, quando há um caminho que normalmente seguem que dá resultado, porque é que depois de vez em quando seguem outro caminho. E isto é válido para o Porto, e se quiseres Sim, até sim, no limite, é válido para os outros também. sim, Olha, o claro. Sporting também o que está a fazer agora, não é? Virou-se para dentro e de alguma forma anda a recrutar, digamos que barato, mas bom. E está a construir uma equipa interessante. E depois temos o Benfica a ir agora no sentido contrário ao que estava a ir, que estava a aproveitar muito a formação a promover jogadores e vender bem, e agora está a ir buscar jogadores de outro perfil. Estas oscilações de caminho, eu aceito qualquer caminho, nota. Eu, em teoria, posso aceitar. Eu tenho o meu caminho, para mim é formação e recrutamento, é o que deve ser feito na maioria dos clubes, mas eu posso aceitar o caminho de, por exemplo, o Benfica tem muito dinheiro e compra. Eu posso, no limite, aceitar isso e não questiono o Otamendi e não questiono o Vertonghen. Agora, as oscilações de paradigma, se é que me faço entender, é que Sim, eu sim. não entendo. A mesma Aliás, agora direção, as mesmas pessoas. os jornais hoje já só falam de Lucas Veríssimo, já agora podemos entrar aí, não é? Que Jesus ligou e que está convencido e que vem para o Benfica, é o que está nos três jornais, além de uma outra questão que já lá vamos. Portanto, é realmente uma diferença, porque se olharmos para a defesa, não é? Para a zona central da defesa, Vertonghen, Otamendi, Todibo e agora Lucas Veríssimo são os jogadores que estão a ser falados e não jogadores que vieram da equipa B ou dos Júniors, etc. Mas também já se sabia que ao contratar Jorge Jesus era mais ou menos isso que poderia acontecer. E repara, e eu também, e já disse isto anteriormente, eu percebo que uma equipa ou um clube, neste caso, queira ter ambições, principalmente a nível internacional, que, por exemplo, principalmente a guarda-redes e defesas, gente muito nova é delicado. Sim, sim, sim. Gente muito nova é delicado. Daí para a frente é mais fácil arriscar, porque se o João Félix falhasse gols de baliza aberta, menos mal. Agora, atrás, o Ruben Dias deu a FIFA contra o Belenenses, se não me engano, que passou a bola ao avançado e eles até empataram 2-2. Portanto, atrás é muito delicado pôr miúdos, porque atrás, aquilo se falhar, os centrais e guarda-redes se falharem, dá asneira. O lateral ainda assim ainda pode ter proteção, mas os defesas centrais e o guarda-redes é muito delicado e eu entendo, ok. E entendo que uma equipa que queira ter ambições tenha que fazer a mescla, ok. Agora, eu não percebo é porque é que antes era de uma maneira e agora é de outra. Ok, o treinador é diferente, mas o treinador vem com esse poder de alterar uma política desportiva. Isto é muito delicado. Porque depois daqui a uns tempos, às tantas, se correr mal o Benfica, daqui a uns tempos vamos estar a falar, ei, porque agora está um buraco e lá estão as parangonas no jornal, grande buraco e tal. Opá, mas o problema é agora, temos que ver o que é que está a ser feito agora e o porquê que está a ser feito agora. Porque depois do buraco estar criado, pôr as mãos à cabeça não resolve nada. O barco já partiu. É preciso perceber o que é que se está a fazer neste momento. Porque o Ricardo Medeiros está a dizer que é beçado. É verdade. Peço Eu já lhe desculpa, ia e é responder, mesmo. é verdade. É É Bessado. mesmo, é mesmo. Os belenenses é que são os originais. Exatamente. Aliás, ainda é Bessado, ainda não é Comporta Futebol Clube ou uma E coisa assim. há o Bessado B a jogar no Campeonato de Portugal. Convém não esquecer Bessado B, é mesmo assim. E para o ano podemos ter os Belenenses contra o Bessado B. Portanto, é mais uma coisa. Eu ando a dizer isto há um ano. A Federação, atempadamente, que consiga resolver uma coisa que se pode tornar motivo de chacota no mundo inteiro. Espero que não seja assim, mas vamos lá ver. São as idiosincrasias do nosso futebol, não é? Também as temos, também fazem parte, não é? Também fazem parte do folclore, digamos assim, termos a Bessade B contra os Belenenses Clube, vai ser interessante. Não, mas é como te digo, epá, as oscilações, a mesma direção, portanto, digamos, as mesmas pessoas, as oscilações de paradigma de gestão, a mim criam muita confusão. Criam muita confusão. E eu acho que em Portugal nós vivemos um pouco assim. Em Inglaterra, por exemplo, o Sir Alex Ferguson era o manager, não era o treinador, Sim, era sim, o sim. manager. Mas em Portugal nós não temos essa figura. O treinador normalmente é o treinador, embora possa ter mais ou menos influência. Isso depois depende do contexto e do clube em que está. Pode ter mais ou menos influência, mas o treinador em Portugal normalmente é só o treinador. Faz muita confusão as direções zigue-zaguearem.
faz muita confusão. A mim também. Ora bem, Pedro, ainda nos jornais, para terminarmos esta parte, detido o último adepto suspeito de atacar o autocarro do Benfica, no jornal Record, já no jornal O Jogo, No Name atacar o autocarro, PSP conclui inquérito ao incidente de junho e detém elemento da CLAC, que lá está, não é reconhecida, mas existe. Suspeito está indiciado por tentativa de homicídio. Nós já várias vezes falamos nisto aqui, apesar de ser um assunto que nos desagrada aos dois bastante, mas puxo porque está nos jornais, mas provavelmente para dizermos a mesma coisa. Que seja sempre assim, estes criminosos, que não têm outro nome, que sejam castigados e levados perante o tribunal para serem, portanto, para terem a pena correspondente aos seus crimes, porque quem ataca autocarros do próprio clube ou de outro qualquer tem que realmente ser tratado como um criminoso. Claro, e aqui não interessa se pertence à claque ou não, se Não, a nada, claque é não. oficial ou não, nada disso interessa. Isto é um crime associado, que neste caso aconteceu num contexto de futebol, mas é um crime. E os criminosos têm que ser retirados. E principalmente no contexto do futebol, é importante que as pessoas que não tenham um comportamento correto que sejam retiradas, porque o desporto deve ser para passar bons valores, não para passar valores de, digamos, animalidade, se posso usar essa palavra, não é? É a mesma coisa que já debatemos isso também aqui há algumas semanas. Aqueles tipos que se combinaram encontrarem-se para andar a pancada. Eu não consigo Sim. entender, eu não consigo encaixar uma coisa destas. Não consigo, honestamente. Por muito E que tente, aconteceu não tanto, nós consigo. comentamos aqui porque aconteceu, não é? Infelizmente. É bizarro, é bizarro. Como é que alguém combina para ir andar à pancada? Epá, é bizarro. Não é dos dias de hoje. Epá, na Idade Média, pronto, às tantas era assim que a malta se divertia ao domingo, não sei. Agora, nos dias de hoje, pelo amor de Deus, não é? E esta malta não pode andar nos limites do futebol. Tem que. Não, não, Fora, claramente, fora, claramente. fora. Porque E andam a é assim, sujar. aliás, espero que entre as punições que um tribunal possa decidir esteja essa de colocar essa gente fora dos estádios em definitivo. É como se faz em Inglaterra, que não há cá segundas oportunidades, é banido e acabou. Portanto, nestas coisas, e normalmente nem é preciso chegar aos tribunais, que os próprios clubes fazem isso, quando detectam alguma coisa. E era bom que aqui também se Claro. começasse a fazer, porque há muitas câmaras, há muitas maneiras de identificar adeptos, e portanto, adeptos, peço desculpa aos verdadeiros adeptos, que esta gente não posso chamar de adeptos de futebol. São outra coisa qualquer, mas não são adeptos de futebol. Pedro, vamos então avançar, vamos para a nossa rubrica árabe e olhar para o futebol da região em que tu estás, nos Emirados. Tivemos aqui, desde a nossa último programa, muitos jogos, mas a última jornada do campeonato foi a jornada 5, não é? Mas entretanto existiram mais alguns jogos no caminho, portanto deixar contigo, vamos começar pelos Emirados para a tua análise. Vamos para o mais recente, pronto, foi este fim de semana os jogos da Taça da Liga, portanto, neste momento aqui no mundo árabe também estão a ser dias FIFA, e portanto as seleções estão em atividade, normalmente com jogos amigáveis, é o caso da seleção dos Emirados, que fez um contra o Tajiquistão, ganhou 3-2 e agora vai jogar contra o Bahrein, se não estou em erro, acho que é o Bahrein. Portanto vão fazer 2 jogos amigáveis, há muitos jogadores obviamente ao serviço da seleção e eles normalmente aqui no mundo árabe fazem muito isso, aproveitam para jogar Taça da Liga Pedro, não sei, estás aqui a meter contigo. ganhou em casa, a primeira vitória em casa da temporada. Sim. Mas pronto, ganhou num contexto também muito especial, já lá vamos. Portanto, houve Taça da Liga aqui nos Emirados, começando pelos Emirados. Na Arábia Saudita, que eu tenha conhecimento, nem houve nada, pelo menos que eu tenha conhecimento. Portanto, a Arábia Saudita, só para fazer este pequeno parênteses, jogou-se a semana passada mais uma ronda e o Rui Vitória, o Al Nassr do Rui Vitória, ganhou 2-0 contra Muito o. importante essa vitória, estava muito complicado e tinha perdido com Pedro Caixinha. Aliás, deixa-me aproveitar para dizer aqui, porque é uma boa novidade para os quarentenários. Pedro Caixinha será o próximo convidado da Noite de Champions aqui da quarentena, um treinador que também dispensa apresentações. Está a fazer um grandíssimo trabalho, mais um, na Arábia Saudita, tinha vencido o Rui Vitória na semana anterior, entretanto o Rui Vitória venceu e foi muito importante também, mas Pedro Caixinha está a fazer um grande trabalho também, merece esse destaque, vai ser nosso convidado. Aliás, o seu Al-Shabaab está em primeiro lugar, exec com o Al Hilal, portanto está aqui um grande trabalho. É um grande feito, porque o Al Hilal é uma superpotência a nível asiático até, não é só na Arábia Saudita, portanto é um grande feito. O Shabab, a equipa do Pedro Caixinha é uma equipa histórica, é um clube histórico na Arábia Saudita, mas não é um clube que ultimamente tenha grande capacidade, ou pelo menos capacidade financeira para lutar com os dois gigantes, que é o Al Hilal e o Al Nassr neste momento. Mas voltando ao Al Nassr do Rui Vitória, portanto conseguiu uma vitória 2-0 a semana passada contra o
Qadisiyah, Exatamente. e isso, pronto, poderá ter posto um bocadinho de água na fervura, porque as coisas não estavam fáceis, tanto quanto se sabia. No Qatar, tanto quanto sei, está tudo parado também por causa da seleção. Voltando aos Emirados, então, houve de facto uma ronda, deste caso, da Taça da Liga, da Arabian Gulf Cup, portanto, isto agora, eles este ano estão a fazer num formato diferente. O ano passado a Taça da Liga e nos anos anteriores haviam dois grupos de 7, e depois classificavam os primeiros 4, jogavam só uma ronda, ou seja, havia jogos que eram feitos fora e depois jogos que eram feitos em casa, mas só jogavam uma vez uns contra os outros, e depois os primeiros 4 classificavam para os quartos de final, portanto tinham 8 equipas para os quartos de final. Este ano, até por causa das contingências do Covid, decidiram fazer um knockout, fazer uma eliminatória a 2 mãos, onde não estiveram o Sharjah, porque é campeão em título da Arabian Gulf League, e o Al Nassr, porque é o campeão em título desta competição no ano passado. Portanto, esses qualificaram diretamente para a próxima fase. Pronto, os resultados, o Banias empatou 1-1 com o Rata e classificou-se para jogar com o Calba. O Calba empatou 1-1 com o Jazeera, mas como tinha ganho na primeira mão 2-1, classificou-se para jogar com o Banias. O Fujeira também ganhou 2-1 ao Asman e com isso segue para jogar com o Al Nassr, como disse, já estava classificado. Em relação ao Al Ain do Pedro Emanuel, empatou 0-0, a primeira mão tinham perdido 4-2 em Al Ain, mas estavam extremamente desfalcados, estavam a jogar com uma espécie de equipa B, pronto, acabaram eliminados da competição, também é a terceira competição. É evidente que neste momento, tendo em conta o contexto atual, para o Pedro as coisas não estão fáceis, pelo que eu entendo, está a haver muita crítica, mas a Ele verdade vinha de é uma que vitória no campeonato, não é? Por 4-1, que acabou sim, por ser um bocadinho, mas era com o Dafra, não é? Julgo eu, e que acabou por até ultrapassar o Dafra na classificação, mas ainda sim. assim, claro, a contestação está lá Não, e já, mas já tens vindo a falar. com muitas contrariedades, Sim. muito difícil, porque não só os jogadores têm na seleção dos Emirados, como os jogadores têm noutras seleções, portanto, eles Não tem praticamente tido, jogaram não, com é, Covid. não tem tido paz, digamos assim, o Pedro, não Não, é? Para conseguir não. fazer o. Não tem sido feliz de facto naquilo que são os acontecimentos. Porquê? Porque o Al Ain é, digamos, o Benfica aqui dos Emirados, ou seja, é a equipa que tem mais adeptos, é a equipa que obviamente tem mais pressão, portanto eles querem ganhar sempre e de qualquer maneira, e neste momento o contexto continua a ser uma boa equipa, obviamente, e um clube forte, mas o contexto dita que as coisas não estão neste momento com a mesma capacidade. Por exemplo, tem o Shabab Al Ahly em comparação, Sim. o Shabab Al Ahly que foi ganhar 3-0 ao Dafra, e que também tem muitos jogadores na seleção nacional, mas isto quer Mas depois também tem dizer mais que tem uma profundidade, não é? profundidade Ah. que o Pedro, além, até pela veterania de muitos jogadores, principalmente atrás, onde eles têm mais problemas, passa por mais dificuldades. Portanto, neste caso, E o agora será Pampata, o adversário do teu Al Wassel, não é? No próximo jogo, do que eu tinha estado a ver, não sim, é? mas isso é para a Liga. No Sim, isso campeonato, é, vai exatamente, no ser, vai campeonato. ser um dos jogos, vai ser um dos jogos grandes da próxima jornada. Sim, é o que o Pedro Eusébio estava a dizer. Portanto, estava perto do fim, estava 1-1, o jogo anterior do Alain, e depois lá conseguiram uma vitória 4-1. Pronto, eu creio que agora estes próximos jogos vão ser muito importantes para o Alain. O jogo com o Al Ahly na próxima semana, porque é um jogo tradicionalmente difícil, historicamente difícil. O Al Ahly também não está num momento exuberante. Ganhou ontem 2-0 em casa ao Al Ahly, mas o Al Ahly apresentou-se literalmente com a equipa de sub-21, inclusive alguns miúdos de 17 e 16 anos. Eu creio, isto não está oficialmente confirmado, que houve casos de Covid em grande número e eles tiveram que mandar uma segunda/terceira equipa. Portanto, o Al-Wasl acabou por vencer. O Al-Wasl também não tinha alguns jogadores importantes, como o Fábio Lima, o Ali Sala Sim. e o Ali Salmin, que estavam na seleção. Portanto, também faltavam alguns jogadores ao Al-Wasl, mas ainda assim, pronto, vamos aguardar. Acho que o jogo do Al-Ain vai ser um grande teste para as duas equipas. É como te digo, é sempre um Sim, até jogo que o muito Al Wassel difícil. também mudou de treinador e está nesse Sim, processo, portanto, sim. e há ali um grande jogo, em condições normais, e sempre ser um grande jogo, estava ali com o Al Jazeera, mas o Jazeera não está a começar muito bem a época também, não é? Aliás, o Pedro Eusébio estava a dizer que era uma das decepções, mas realmente esperava-se mais o Jazeera, mas a jogar com o Al Ahly é sempre um jogo interessante nos Emirados também. Enganador, porque o Jazeera é enganador, porque o Jazeera dos jogos, eu já fiz alguns jogos do Jazeera, o Jazeera até tem jogado relativamente bem.
mesmo nos jogos às vezes que não ganha, tem jogado relativamente bem. Por exemplo, este último jogo, eu fui fazer o jogo do Jazira, Jazira Calva, eles não tinham 8 jogadores do jogo anterior, 7 na seleção dos Emirados, mais o sul-africano. Mais o Omar Abdulrahman, que é o craque aqui dos Emirados, que neste momento está lesionado já há algum tempo. Portanto, estamos a falar 9 jogadores, 9 em 11. Claro. Fica difícil, não é? Fica difícil. Ainda assim há qualidade, atenção, ainda assim há qualidade e eles estiveram perto de conseguir dar a volta à eliminatória. Mas a questão também do Jazira é que só tinham 2 estrangeiros no início, agora adicionaram pelo menos mais um, estrangeiro sénior, entenda-se, depois há a categoria dos residentes. Vamos ver. Eu acho que o Jazira pode ser competitivo se derem tempo a que tudo se solidifique. Se quiserem resultados ao chicote, então o chicote vai estalar em breve. É mais 2 ou 3 jogos sem ganhar e muda tudo. Mas eu acho que se eles tiverem paciência, se eles aguentarem a equipa e aguentarem o treinador pelo menos até janeiro, depois em janeiro eventualmente um reajuste a outro a nível de estrangeiros, porque eles a nível de locais 7 jogadores na seleção dos Emirados, acho que diz tudo, não é? Eles a nível de locais estão muito bem. Se eles em termos de estrangeiros acertarem a vaga que eventualmente falta, e este estrangeiro que chegou agora, que ainda não deu para ver muito, for de facto um jogador que venha a acrescentar, podem perfeitamente competir lá em cima. Portanto, e o Jazira, neste caso, sai fora desta competição. Portanto, os quartos de final, só para relembrar, vão ser Al Nassr com o Fujeira, o Banias com o Calva, o Sharjah com o Al Wasl, vai ser o jogo dos quartos de final, e o Corfacana que eliminou o Alain no Pedro Emanuel contra o Shabab Al-Ahli, que para mim é um dos principais candidatos ao título neste momento, é o Shabab Al-Ahli. Estou curioso também para ver o Al Nassr onde joga o Tozé, o nosso Tozé, que jogava no Vitória de Guimarães e no Porto. E o Corfacano também já agora mencionar, porque é um espectador assíduo da quarentena da bola da revista de imprensa, onde joga o Bruno Lamas, que jogava aí no Santa Clara e agora está no Corfacano. E no Leixões também. E no Leixões, antes disso, no Leixões. E vão ser estes os jogos dos quartos de final. Agora, a Liga retoma, como disseste, e bem no próximo fim de semana, e de facto vão ter alguns jogos muito, muito interessantes. Eu destacaria de facto o Al Wasl com o Al Ain, mas não só, o Sharjah com o Al Nassr também, e depois para finalizar a ronda o Shabab Al-Ahli com o Jazira. São 3 jogos de topo entre as equipas de topo. O Al Ain e o Al Wasl não estão ambos numa grande fase, mas é sempre um jogo escaldante, porque são as 2 maiores torcidas dos Emirados. O Al Ain é maior e o Al Wasl é a segunda maior. Portanto, são jogos normalmente apaixonantes. Infelizmente também ainda não temos público, não podemos ainda ter público nos estádios, mas seguramente que na televisão vai ter uma audiência brutal. E vai ser de facto de alguma forma uma final para as 2 equipas, em termos de medir o estado em que estão neste momento. E já agora, apostadores do mundo, não apostem nos jogos dos Emirados, porque, atenção, aliás, este 1-1 aos 90, 4-1 aos 96, diz bem do que é que pode acontecer, e eu já brinquei com o Pedro no último programa. Olha, estás a dizer isso, agora lembraste. Foi precisamente num Al Wasl Al Ain, e eu estava a comentar esse jogo no estádio do Al Wasl, foi precisamente no Al Wasl Al Ain que eu vi a coisa mais extraordinária nesta liga. O Al Ain estava a ganhar 3-0 fora no Al Wasl, eu creio que ao minuto 60. Não, eu creio que o Al Wasl ainda reduziu 3-1 dentro da primeira parte, pronto. O Al Wasl ganhou 4-3. Lá está. Isto acontece. Isto acontece. A qualquer momento pode acontecer uma coisa destas. Portanto, esta liga, quem quiser perder dinheiro, força. quem quiser ganhar dinheiro, nem passe perto. Que isto é terrível. Só dizer, não, isto está garantido, e depois de repente há uma reviravolta e o favorito perde na casa do último. É uma coisa muito engraçada. Eu, por acaso, como tive aqueles meus amigos a dizer isto, depois brinquei contigo e trouxe outra vez. Pedro, antes de fecharmos, até porque há muita gente, como tu sabes também, aliás, comunicam contigo diretamente, teus colegas de clube, teus aficionados e apaixonados, há muita gente que vê, porque está sempre à espera daquele momentinho em que tu vais falar de Leixões. Nós não fizemos programa a semana passada, não tiveste a oportunidade. O Leixões perde com o Vizela, obviamente, mais do que a derrota foi também a exibição, parece-me. Eu vi o jogo, até porque toda a gente sabe também que eu gosto do Álvaro Pacheco, e estive a ver com atenção. Notei muita dor da parte dos leixonenses. Realmente poderia, e há muitos a defender isto, mas obviamente a opinião é tua, que se calhar
calhar é a altura de subir, que para subir não dá, portanto tentar fazer o possível para estabilizar, mas ouvir a tua opinião como sócio do Leixões, como fazemos sempre aqui de resto. Eu pessoalmente nunca acreditei em subida este ano. Eu pessoalmente. Não, agora, continuo a acreditar, e isto muito honestamente, que temos jogadores para fazer um campeonato perfeitamente tranquilo. Continuo a Sim, acreditar. também acho. Agora, depois há a questão do treinador. De facto, a exibição em Vizela foi muito pálida. Mas tu saberás melhor que ninguém que do outro lado estava um senhor que percebe muito daquilo. O Boa Vista vai ter dificuldades. Pronto, atenção, o Boa Vista é mais forte, mas o Vizela joga bem e tem uma pessoa que realmente... Estava uma pessoa e alguém que também já está a fazer um trabalho em contínuo. Isto não é desculpar, atenção, não é Claro, desculpar. claro. Eu continuo a achar que nós individualmente temos bons valores. Nós, para mim, temos o melhor guarda-redes da segunda Liga e temos um dos melhores Evidente. pontas de lança da segunda Liga. E esses são só, e isto estou a citar o mestre, são só as duas posições mais importantes numa equipa na segunda liga. É o guarda-redes e o ponta de lança. Vitor Isto Oliveira é disse isso. o mestre que diz isto, não sou eu. Estou a fazer a citação, atenção, não o ipsis verbis, mas é a citação dele. Mas disse. A ideia dele são as duas posições mais importantes. E depois todo o tronco central, mas as duas mais importantes são estas duas. Um bom guarda-redes e um ponta de lança goleador. Nós temos os dois. Temos o melhor guarda-redes e temos um dos melhores pontas de lança ainda assim. Portanto, e depois ali à volta temos em algumas posições mais do que noutras, por exemplo, acho que atrás temos alguns problemas na defesa, principalmente no meio, temos alguns problemas, mas temos jogadores com qualidade, acredito eu, suficiente para fazer uma época tranquila. A minha questão da subida, a mim pessoalmente nunca se colocou. Para mim nunca se colocou, até porque... Era algo que tu como não punhas, não é? Portanto, para ti era a época tranquila, era Era fundamental. época tranquila, porque repara, o plantel foi todo remodelado outra vez. Sim. E esta é que eu estou sempre a bater. Não se pode pensar em subir e estar constantemente a fazer plantéis inteiros de raiz. Não pode, não pode. Isto e lá está, o mestre também diz isso, não sou eu, é o mestre que diz isso. Portanto, e ele melhor que ninguém sabe. E depois, ainda há pouco, o Nuno estava a falar disso, o Estoril, Verdade. o Chaves, Mafra, o próprio Mafra, pronto, não era um candidato óbvio, mas está lá em cima e Feirense. joga, o Feirense. É. Pá, e o Leixões é o que eu costumo dizer, é o Sporting da segunda liga. Nós temos tantos problemas, e neste caso até mais na SAD, eu acho, é a minha opinião pessoal, que neste momento o clube está bem entregue, é preciso dar tempo, é preciso apoiar dentro dos possíveis as pessoas que lá estão. Mas Académica também, tem razão o Paulo, tem razão, sem dúvida. Académica, Grande Briosa. trabalho. Há vários. O Arouca está a fazer um grande campeonato, realmente é uma competição tremenda. Em relação à SAD, há coisas bem feitas e há coisas mal feitas e há coisas que eu não entendo. Pronto, e a questão do plantel estar constantemente a ser refeito são coisas que eu não entendo. Os meus camaradas que estão em Matosinhos poderão entender melhor, e eu não consigo entender. À luz assim de quem vê do Dubai, é difícil entender como é que se está constantemente, e não é só na janela de transferências do verão, é que depois chegamos a janeiro e vão 10 e vem 10. Tem sido sistematicamente assim. E há ali malta com qualidade. Por exemplo, o Diogo Gomes provavelmente não passa de janeiro, não é? Isto, se mantiverem os trâmites Sim, das épocas anteriores, provavelmente não vai passar de janeiro, porque é um miúdo de facto que me está a surpreender muito pela positiva, um miúdo de uma qualidade. Ainda agora, penso que foi neste jogo, ou já tinha sido no jogo anterior, entrou um Bersakir, sim. um extremo É, esquerdino, sim. também, tecnicamente, pareceu-me bastante interessante também. Portanto, entram jogadores, inclusive, que eu muitas vezes não conheço, honestamente. Tenho que ir ao 0-0 ver quem são os jogadores, porque não Era os o jogador que conheço. estava na São Joanense na época passada e que Sim, um extremo, sim, exatamente. Então, exato. sim. Vai com dois Ele jogos. é Francês, sim. argelino, Sim, franco-argelino, uma coisa assim. exatamente. Jogador interessante. Ele É também o Belkir, exatamente. Manuel Belkir, Menaur Belkir, é assim. Belkir, salam aleikum, que ele certeza que pode falar. Exatamente. Portanto, temos agora a questão do treinador, mas vamos trocar de treinador outra vez? E será que resolve, não é? E será que resolve? Eu não digo que seja o João Eusébio o treinador certo. O que eu digo é que seguramente não é ele o errado, porque se fosse ele o errado, então, e o Tiago Fernandes?
quer dizer, estamos sempre a mudar de treinador, não é vida para clube nenhum, não é só para o nosso, não é vida para clube nenhum. Portanto, continuo na minha. Importante para mim é que o clube esteja bem, que esteja a melhorar e que esteja a ganhar saúde a todos os níveis, financeira, estabilidade, etc. Eu creio que há bons sinais do clube nesse sentido, no geral. Obviamente que as pessoas precisam de ajuda, precisam de colaboração e precisam que estejamos interventivos num bom sentido. Claro. Pá, em relação à SAD, a SAD é um bocadinho o triângulo das Bermudas. Eu não percebo bem aquilo. Entra presidente, sai presidente, troca a equipa toda. Eu não percebo bem aquilo. Pá, e nem sei se quero perceber. Mas pronto, são 11 jogadores, entram com as camisolas do Leixões. Atenção, muito respeitinho por aquele emblema. Não se brinca com aquilo. Aquilo é uma coisa muito séria. João Paulo ainda esta semana lembrou, Pedro, das gentes do mar que ergueram o estádio com as suas mãos, não é? Portanto... Cuidado. Mas fomos nós, eu sei, eu ouço sempre o programa, ou no dia a seguir, porque sim, aquilo já é tardíssimo, mas eu ouço sempre o programa. Aliás, deu para ver a dor do João como dá para ver a tua, não é? Perfeitamente. Portanto, não brinquem com aquilo, que aquilo é uma coisa muito séria. Mas fomos nós, e eu, João Paulo, fomos nós que de alguma forma permitimos que fossem brincando. E agora estamos nesta situação. Mas isso, há lá gente mesmo dentro da própria equipa que sabe o que é que aquilo significa e o que é que eles representam. Infelizmente, esta questão dos adeptos não poderem ir ao estádio, entre outros problemas, não dá para perceberem. Provavelmente alguns jogadores que chegaram de novo ao clube para perceberem o clube onde estão. O que é o verdadeiro Leixões e o escrutínio que existe, a pressão normal e natural e que é de ser de jogar no clube como Leixões. O Beto deu portanto, houve um programa da Report TV, da Sport TV, sobre o Beto. Sim, eu vi. Que não só o Jorge Moreira, o presidente do clube, como o Vasco, o Saviola também, que é um dos adeptos mais conhecidos, fala sobre o que é o clube. Pronto, só que aquilo para ser passado, aquilo tem que ser passado com a presença das pessoas, porque aquilo dito já se sente, mas não chega. É preciso sentir. Aquilo é preciso sentir. E o Leixões não se explica, como se diz tantas vezes, não se explica, sente-se. Portanto, é preciso sentir. E isso só se sente quando as pessoas provavelmente puderem voltar para que os jogadores possam sentir o que é o Leixões e não apenas que alguém teoricamente lhes explique. Agora, em tudo mais, salve-se o clube, que o clube possa estar no melhor possível, que se possa recuperar. Infraestruturas são fundamentais, não só do estádio, como os treinos são fundamentais. Nós perdemos muito, o Vítor Oliveira também no programa que fez contigo falou sobre o Leixões e falou sobre isso. Nós perdemos muito com a questão dos campos de treino terem saído dali, andarmos espalhados por todo lado, perdemos muitíssimo com isso. Se essas coisas forem resolvidas, a SAD depois iremos lá, porque a SAD neste momento já não é nossa. A SAD é o que as pessoas que são donas da SAD quiserem, por muito que nos custe. Agora, por favor, respeitem o emblema, as cores e o nome de Leixões. Por favor. Porque brincar com isso, não. Pois o resto, pá, é futebol, as coisas podem correr bem, podem correr mal, temos que ter paciência, mas pá, brincar com Leixões, não, está bem? É uma maneira de fecharmos e já agora aproveitar esta mensagem muito engraçada no bom sentido, António, obrigado do António, não tem nada que pedir desculpa, aliás, depois pode ver o programa a seguir, mas ficamos contentes que gostem de nos ver e há muita gente que chega tarde e depois pede desculpa por isso, mas não há nenhum problema, podem ver a seguir. Eu, aliás, apesar de os moderar os programas, eu vou sempre vê-los a seguir, portanto, com grande prazer e é bom ver que isso acontece. Portanto, o António diz que chegou a casa devido às compras e ao confinamento e, portanto, na hora em que tinha que chegar, e eu queria dizer isto, portanto, estamos em estado de emergência, estamos com a obrigatoriedade, responsabilidade até de ficar em casa, portanto, façam isso, para o bem de todos. Portugal está a passar um momento muito complicado nesta situação e a obrigação de todos nós ficar em casa, em família, não é agradável, mas tem que ser, e portanto, vamos a isso. Fica aqui o meu incentivo. Já agora, hoje à tarde, estejam aí, vem cá o Filipe Gouveia, posso-vos garantir que vai ser muito interessante. Eu sou suspeito, mas tenho a certeza que vai, e os conteúdos que eu vou lançando também é no sentido de ajudar a passar o tempo para quem gosta disto, e por isso agradecer também ao Pedro, que já está lá de noite nos Emirados a pintar. Por estar aqui connosco mais um sábado, que é sempre um enorme prazer. Até ao próximo sábado, inshallah.
Olha, mandar-te um grande abraço a ti a nível pessoal, muita força. Dar um grande abraço a toda a gente que participou. Eu não consegui ver e responder a todos, mas depois vou, durante a semana, o mais brevemente possível, fazê-lo. Dizer que é um prazer estar aqui contigo todas as semanas e também é um prazer estar com quem nos está a seguir, porque as pessoas são extremamente urbanas, civilizadas e algumas até com sentido de humor que muito me diverte. Portanto, um grande abraço para vocês todos e inshallah marcamos para a semana aqui à mesma hora para tomarmos este cafezinho ao sábado de manhã. É verdade, sim, senhor. E já agora tens aqui as pessoas todas também a mandar-te abraços, também gente que é da tua família, É portanto, o meu primo. e eles estão precisamente todos a despedirem-se e realmente é muito bom e isto é o que nos move também. Obrigado a Claro. todos, bom fim de semana, em segurança. Pedro, um abraço para aí e estamos, Até para a obviamente, semana. em contato. Abraço a todos.